noite. Boa noite, boa noite. De onde falamos? BH, São Paulo, Buenos Aires, Manaus, Rondonópolis, Novo Hamburgo, Floripa, Piracicaba, São Paulo, Fortaleza, São Luís, Juiz de Fora, BH, Floripa, São José dos Campos, Brasília, Maceió, Manaus, Recife, Caxias do Sul, Recife, Sorocaba, Belém, Ribeirão Preto, Galo Doido, né? Rio de Janeiro, Salvador, Maringá, Sampa, pessoal de Bangu sempre presente, e Papuda, não? Currais Novos, Rio Grande do Norte, Minas, Rio, Espírito Santo, Teresina, da Chácara, Alphaville. Cadê os gringos? Cadê o Digger? Atibaia, Nova York, Hong Kong, né? Hong Kong vai ficar famoso ainda. Irlanda. Diga, tá ocupado, né? Barretos. Acho que é isso, né? Todo mundo entrou? Bom, como vocês devem ter visto agora há pouco, né? O Ministério Público de São Paulo, ou seja, os promotores estaduais que investigavam o caso Bancopp, denunciaram o ex-presidente Lula, Dona Marisa e o filho, um dos filhos do casal, por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Também foram denunciados o presidente da OAS, Léo Pinheiro, e outros participantes do que o Ministério Público chama de quadrilha, que desviou dinheiro da Bancopp e em determinado momento assumiu, entre outros imóveis, o prédio, o edifício Solares, onde o ex-presidente Lula tinha o caso é complexo, né? Não é tão simples assim quanto pode parecer, mas ele tinha uma cota, o apartamento foi direcionado para ele, embora não tenha exercido a opção de compra, foi reformado pela OAS, né? Foram gastos quase R$1 milhão em reformas para um apartamento que o Lula chegou a visitar, né? Ao lado do Léo Pinheiro. E uma vez que a Lava Jato foi a campo, essa opção de compra foi desfeita, né? O Ministério Público sustenta que tem provas documentais e testemunhais de que, de fato, há autoria e materialidade desses crimes em relação ao ex-presidente Lula. Nós não obtivemos ainda acesso à denúncia para poder avaliar se realmente a peça é consistente ou não, se estão presentes os elementos necessários, né, para que esses crimes estejam bem caracterizados. Então é um pouco prematuro ir além do fato político, ou seja, da gravidade evidente do Ministério Público, por mais que seja o Ministério Público estadual, mas como agora o ex-presidente Lula é um cidadão comum, pode ser investigado por qualquer instância, é um fato gravíssimo o ex-presidente da República ser denunciado por esses crimes, especialmente tendo em vista que esses crimes e esse episódio envolvendo o Triplex e naturalmente envolvendo a OAS, que é uma das principais empreiteiras do Petrolão, é um caso que também está sendo investigado correlatamente pela Força Tarefa em Curitiba.
Então os ingredientes estão postos, é um caso que colou no ex-presidente Lula, né, o triplex do ex-presidente Lula, mas eu reforço que a gente ainda não tem, isso aconteceu há pouco, nós não temos ainda condições de avaliar de maneira técnica e analítica a qualidade da denúncia, né? Agora, as consequências políticas são imediatas e são fortes, porque é uma denúncia que é protocolada no momento em que o ex-presidente Lula está mais frágil, né? Foi abalroado pela Lava Jato na sexta-feira, reagiu de forma virulenta nos dias subsequentes e na própria sexta-feira a ministra Rosa Weber definiu que não havia mais conflito de competência entre MPs porque o processo já estava, o caso já estava judicializado, e uma vez judicializado não haveria problema entre dois ministérios públicos tocando casos correlatos, né? Mas eu tenho certeza, assim como vocês, de que o ponto do juiz natural de haver dois ministérios públicos investigando o mesmo fato criminoso, ou possivelmente o mesmo fato criminoso, vai causar controvérsia jurídica, vai ser explorado pelos advogados do ex-presidente Lula, né? E a questão maior é se os juízes vão entender realmente que como esse se refere a Bancop e a desvios locais, estaduais, e o processo em Curitiba se refere ao Petrolão, aos desvios na Petrobras, se realmente há uma separação nítida de fatos criminosos, né? Para que não haja dúvida da legalidade desses procedimentos, né? Não haja nenhum tipo de problema jurídico e que os fatos possam ser iluminados conforme as investigações prossigam. Me parece, pelo que eu já apurei, que a tendência é que se mantenha as investigações correndo cada um a seu modo, porque os fatos são realmente ligeiramente diferentes, mas é uma questão controversa e que pode ser ainda explorada. Mas mesmo que, ou seja, é muito cedo para dizer, primeiro ponto, se a denúncia é boa, ou seja, se as provas são consistentes. Segundo ponto, se a justiça vai aceitar ou não essa denúncia, né? E em relação a quais crimes, na íntegra ou em relação a quais crimes, e de que maneira isso vai se articular ou não com a Lava Jato, com o processo da Lava Jato. O que fica muito claro de imediato é a consequência política dura para o ex-presidente Lula e para aqueles que queriam ou que querem vê-lo assumindo um cargo em Brasília, ou seja, virando ministro para ter direito à prerrogativa de foro, ou seja, assumir o ministério para ter foro privilegiado no Supremo e assim fugir do Sérgio Moro e dos promotores paulistas. Então, aqueles que estavam articulando, a ala do PT paulista que estava articulando isso, né, Bezoini, Edinho, entre outros, fica enfraquecida porque vem o fato político, né? E a denúncia, se observada como fato político, dificulta algo que já era bem difícil, pelo menos em termos de inteligência política da presidente Dilma. Mas, como a gente nunca pode ter certeza ou muita clareza de que a melhor decisão política vai ser tomada diante da racionalidade, não dá para saber se não vão acabar nomeando o Lula mesmo assim para o ministério, né? Mas sim, hoje, mesmo denunciado, ele ainda pode assumir um cargo no governo. Para aqueles que querem muito vê-lo no governo e estão pensando pouco politicamente e muito juridicamente, vai ser mais um incentivo para que a pressão aumente e ele seja nomeado e fuja das investigações, né? Para aqueles que estão pensando mais em preservar o governo, o que sobra dele, talvez seja o caso de repensar, né? Ou seja, será que vale a pena ter o ex-presidente Lula no governo agora? Eu acho que, portanto, diante desses fatos, e vamos ver qual vai ser a reação do ex-presidente Lula e dos seus advogados,
vai depender muito da reação deles, mas se a reação for desproporcional e se o governo continuar dando indícios de que pode nomear o ex-presidente Lula para um cargo no ministério, aumentam as chances, eu acho que é seguro dizer isso, de que as manifestações sejam mais substantivas ainda no domingo. Porque creio, pelo que eu tenho observado e em análises da internet, redes sociais, a temperatura tende a subir muito e provocar um aumento no comparecimento de pessoas descontentes com o governo e com o ex-presidente Lula, né? Porque é mais um fato que desgasta o ex-presidente, é um fato que vai repercutir no mundo todo e logo após a condição coercitiva, e vai deixá-lo ainda mais fragilizado. Se houver uma reação muito virulenta, como foi a de sexta-feira, e se o governo continuar dando sinais dúbios em relação à nomeação dele, mais pessoas tendem a ir para as ruas. Ou seja, esquentando a semana, esquenta o domingo. Agora é importante a gente não perder a perspectiva de que no momento em que vem um fato tão forte quanto esse, o governo acaba sendo enquadrado pelo Supremo, né? 10-1, se não me engano, eu vou checar aqui, né? Mas foi 10-1, não permitindo que o ministro da Justiça prossiga no cargo, né? Então ele vai ter que decidir entre sair do Ministério Público, que me parece improvável, né? Abrir mão de aposentadoria e de tudo. Não me parece, salvo engano, que haja uma solução intermediária. Provavelmente ele realmente vai ter que se afastar do Ministério. Ou seja, um governo que nem sequer consegue nomear um ministro da Justiça, e o ministro da Justiça, como eu já falei, abaixo do que o cargo exige, né? Em termos de currículo. Então, esse é o quadro que a gente vive hoje, novamente. O ex-presidente denunciado, o que agrava a crise política, obviamente. Um governo que é emparedado pelo Supremo porque não consegue sequer nomear um ministro da Justiça, que é algo muito importante nesse momento. E um governo que não consegue fazer o Congresso andar, porque o Congresso se recusou a andar, não só a oposição, mas o PMDB, enquanto não aconteceu o dia 13. Ou seja, enquanto não ficar um pouco mais claro se a população está ou não em peso no barco da retirada da Dilma do poder. Todos os políticos estão falando muito no dia 13, que vai definir muito a velocidade e o rumo das coisas, né? É isso que tem sido muito discutido. Para fazer o cálculo político, eles precisam muito disso. Obrigado. Eles precisam, na visão deles, PMDB, oposição e mesmo o governo, né, sentir o pulso das ruas, né? Então estamos numa situação muito grave, né, em que qualquer desfecho seria temerário prever qualquer desfecho, sobretudo um que seja bom para o governo, né? É muito difícil enxergar um desfecho positivo para o governo nesse momento, né? A situação é muito... É difícil encontrar adjetivos sem que pareça alarmismo, né? Mas a situação do governo é muito, muito frágil. Extremamente frágil. Poucos atores políticos que eu conheço, com quem eu converso, conseguem, mesmo aqueles próximos a Dilma, conseguem vislumbrar uma saída para a crise. É uma crise de dimensões nunca vistas neste país, né? Pela soma do aspecto criminal, o aspecto político, o aspecto econômico, né? Então a fragilidade está posta, né? Dá para fazer um pouco de sentido para vocês? Vocês estão conseguindo entender a dimensão do que está acontecendo? Ou é algo que está muito no ar ainda, muito ambíguo?
Então, só para dizer que eu não sou redundante, Houston, we got a problem. Perguntas? O que muda agora? Não sei se algo muda agora. A gente está, não sei que sentido você pergunta isso, mas a gente está enfrentando, assistindo a um processo de putrefação política, né? Do governo e de aliados do governo como o ex-presidente Lula. É muito difícil enxergar um retorno nisso, né? Aécio, né, foi citado pelo Delfim de Amaral na delação, mas ainda não está claro em que circunstâncias ele foi citado. Ele, o Renan Calheiros, Romero Jucá, Valdir Raup. É preciso, como em cada uma das delações, eu falo isso há mais de um ano, né, a gente ficar atento não apenas a meras citações, seja lá quem seja citado, mas as circunstâncias em que os delatores envolvem o político, o operador, o empresário, né? Para que não fique, as coisas não fiquem no diz que me diz, né? A terceira hipótese para a saída da Dilma eu falei no Twitter há pouco, né, sobre isso, de forma muito breve, porque as discussões agora em Brasília são todas nesse sentido, né? Primeiro ponto que já vem acontecendo há muitos meses, mas a resposta é cada vez mais unânime. Há uma saída para a crise que envolva a presidente Dilma? A resposta é cada vez mais não. Eu desconheço alguém que diga sim, né? A segunda questão uma vez que a solução para o que o país está vivendo não envolva a presidente Dilma, como ela sairá, se é que vai sair, e quem assume e de que maneira assume. Então, as hipóteses mais simples seriam, de um lado, o impeachment, né, em que o Temer assumiria, do outro, a cassação da chapa Dilma e Temer no TSE, em que haveria eleições, caso isso aconteça até o final do ano. E, como eu disse, tem uma terceira, além de outras possibilidades mais remotas, há uma terceira opção, que é a renúncia. A renúncia pode parecer algo muito distante ou improvável para quem está de longe, mas caso a situação continue se degradando da maneira como se aponta e levando em consideração as delações que estão acontecendo, os acordos de leniência e o encaminhar das provas da Lava Jato, vai ser muito difícil que não haja processos paralelos correndo de desgaste da Presidente da República no TSE e também de impeachment, porque vocês vão se recordar, mas o impeachment ele não necessariamente é decidido apenas nesse das pedaladas, ou seja, o Supremo na semana que vem vai julgar os embargos, vai julgar os recursos, né, sobre o rito do impeachment, mas mesmo que seja lá qual rito se defina ou rito que seja tocado, isso não significa que não vai haver um novo pedido de impeachment que vai continuar debilitando a Presidente da República e as suas forças defensivas, ao mesmo tempo em que o TSE começará a analisar a cassação da chapa. Então você terá dois polos, muito provavelmente, de desgaste extremo da Presidente da República, dois polos jurídicos e, no caso, um político-jurídico, né, no caso do impeachment, ao mesmo tempo que a economia continua a ir para o ralo, porque isso é ululante, né? E a Lava Jato prosseguia avançando no PMDB, no PT e em vários ministros. Ou seja, a hipótese de uma renúncia não é estapafúrdia, longe disso. Há ainda cenários mais remotos, mas ainda assim possíveis. Um processo criminal, diante das delações que estão a caminho e diante das provas sendo reunidas,
entre outros casos que não vem, acho que é o caso falar. Mas é necessário passar para vocês que o pulso da crise é medido pelos jornalistas nas conversas com quem interessa, quem manda no Brasil e quem manda em Brasília, pela constância da falação sobre a saída do presidente. O modelo de saída, a forma de saída, como fazer isso sem que o Brasil sofra demais, da forma dentro da legalidade e dos preceitos constitucionais. E não há solução simples, não há saída tranquila e não há muito menos consenso sobre o que fazer. O que há é a formação, sim, de um consenso na cúpula política de que a Dilma não tem condições de governar mais o Brasil, e há também igualmente o consenso de que não há solução fácil para isso. Perguntas? Sim, a STJ autorizou o indiciamento do Pimentel. Vamos ver como é que a polícia procede agora. Sim, Lava Jato continua toda. Cunha fragilizado, mas como eu tenho dito há meses, não sai do cargo. Houve um abaixo-assinado, né, para tirar o Sérgio Moro. Acho que é isso, né? Abaixo-assinado para tirar juiz. É um factoide, né? Ou um reflexo de uma profunda ignorância sobre o Estado Democrático de Direito, né? Que, como eu também volta e meia a gente conversa, explica em parte as estultices que são ditas, né? Ou a lente excessivamente partidária ou ideológica para eventos que são jurídicos ou criminais e que não tem nada a ver com isso, né? Ou jornalísticos, inclusive. PMDB abandona o governo, é difícil saber, né? Nós falamos sobre isso outro dia. O PMDB tem uma convenção no sábado e o PMDB os líderes do PMDB, os chefes do PMDB estão com a oposição esperando muito, cada vez mais nas últimas horas, que a gente hoje mede em horas, né, o tempo, tentando entender qual é o potencial do domingo, das ruas no domingo, né? Porque novamente são pessoas muito influenciadas, são passivas e influenciadas pela força da Lava Jato ou das ruas, né? Mas é possível, sim. O PMDB, há poucas dúvidas de que o PMDB permanecerá no governo, seja ele qual for. Se o PT corre o risco de acabar, caso Lula seja preso, não no termo estrito, né? O PT já acabou no sentido do PT do Lula, né? Esse PT acabou. Qual PT que vai surgir desse processo da Lava Jato é uma incógnita, depende muito do próprio PT. E o próprio PT está optando por abraçar o Lula no momento em que ele, depois de que Zé Dirceu caiu, o Vacari caiu, enfim, no Mensalão vários caíram, Deluga, etc. O último a cair, em termos políticos, seria o ex-presidente Lula, e boa parte do PT permanece fiel a um projeto que já acabou, né? E que possivelmente não tem mais muitos meses de vida, né? Mas isso não significa que o partido acaba oficialmente, não é isso, né? Precisa ter um pouco de cautela. Se der confusão no dia 13, a quem isso favorece? É difícil, depende da confusão. Normalmente esperamos que não haja nenhum tipo de confusão. O Jornal Globo hoje publicou um editorial com a posição do grupo
de que é preciso, por evidente, haver responsabilidade e serenidade dos nossos líderes políticos, algo que faltou nos últimos dias, faltou em demasia. É preciso chamados à serenidade e a protestos pacíficos, e isso tem faltado, né? Tem faltado, inclusive, condenações às agressões seguidas contra jornalistas e veículos de comunicação, a violência cometida nos últimos dias. Então, é importante deixar isso claro. Bom, se infelizmente houver confusão, é bem possível que isso piore ainda mais a situação do ex-presidente, do PT e da Dilma. Mas vai depender muito de como isso transcorrer, se é que vai transcorrer, né? Terceira bomba ainda vai demorar um pouquinho. Se eu fui ameaçado? Sim, fui ameaçado. Já escrevi sobre isso, mas continuo serenamente fazendo o meu trabalho, assim como a equipe da época. E ameaçado de verdade, tô falando de achincalhe, de xingamento, de baixaria de rede social, né? Isso aí é sintoma da nosso atraso civilizatório, né? Perguntas? Vou botar ali no JN. O que é real? Vamos ter que terminar, gente. Vamos para as últimas perguntas. Lula, o que tem o Lula? Eu não tenho aqui o número dos anos de prisão pedidos. Delcídio está em homologação. Também é uma delação que eu tomaria muito cuidado. Realmente quero ver em detalhes a delação e as circunstâncias do que ele narra para que a gente possa se convencer ou não da credibilidade e do quão sólida ela é, né? Lavagem pressupõe crime, qual crime? Nesse caso, salvo engano, foi falsidade ideológica e ocultação de patrimônio. Mas tem que ver a denúncia. Nós não tivemos a oportunidade de ler a denúncia ainda. Certo, pessoal? Palpite para o novo ministro da Justiça? Não, sem palpites, mas os nomes que estavam sendo discutidos eram Paulo Teixeira, deputado do PT, muito próximo ao Lula, e Vadir Damu, também deputado petista, muito próximo ao Lula. No caso do Vadir Damu, que foi da OAB do Rio, seria um desastre para o governo. Paulo Teixeira, não sei se a reação seria boa também. Ou seja, o governo não consegue... Preciso repetir isso, né? A debilidade do governo nesse momento é tamanha que Dilma não consegue nomear o ministro da Justiça. A gente está realmente assistindo a uma sucessão de fatos para dizer mínimo inusitados, né? Difíceis de acreditar até, né? Quem poderia, mesmo nessa confusão toda, prever que a presidente nomearia uma pessoa que não tem condições jurídicas de assumir o cargo, né? E que o Supremo enquadraria a presidente por isso. É realmente muito difícil, né? É muito difícil ver alguma salvação para esse governo, né? Lula preso poderia desencadear uma onda de fanatismo ideológico e confronto nas ruas? Possível, sim.
Mas eu ainda acho improvável que o ex-presidente Lula seja preso. Sobre a condição coercitiva, eu vou falar rapidamente para a gente encerrar, né? Eu já disse um pouco. Bom, com todos os poréns de que é é um instrumento controverso, no sentido de que, controverso até esse momento, nunca foi nos casos anteriores, mas não é tão bem definido em lei. Nesse caso, a Lava Jato quis optar, como em outros, pela medida menos gravosa, mais proporcional, que seria a condição coercitiva, para que a busca pudesse ser feita e os depoimentos tomados de forma sincronizada. O que normalmente se optaria seria a prisão temporária. Talvez se a Lava Jato tivesse optado pela prisão temporária, os elementos estariam presentes, não haveria toda essa barafunda jurídica, né? Optaram por uma medida mais cautelosa, que é a condição coercitiva, e aí surgiu realmente margem para toda essa discussão, porque não são poucos os juristas que acham que a condição coercitiva só se aplica naquele caso em que a testemunha é intimada a depor e se recusa a comparecer, né? Que o investigado é intimado a depor. Mas nos últimos anos a jurisprudência e o uso dessa condição coercitiva foi tranquilo, né? Deixou de ser tranquilo agora. Certo? Falamos amanhã, novamente domingo, a cobertura vai ser... Não, é improvável que o Lula seja preso. Domingo vai ser um dia de uma cobertura intensa aqui na revista. Amanhã temos mais periscopos, informações, o site também. E lembrando que vai estar no YouTube o vídeo do periscopo de hoje. E a semana está começando agora. Tá bom? Falamos muito em breve, gente. Obrigado. Boa noite.